nessas últimas 2 gestões. E isso faz com que os reclamos da sociedade acabem, de alguma maneira, chegando para nós, porque é o juiz do interior que tem contato com a sua sociedade, com a sua população local, trazendo os seus reclamos num evento como esse e outros. Esse aqui, por exemplo, é o 7º, já houve outro em São Carlos. Isso faz com que esses problemas acabem palpitando. A Palmages tem lista de discussões que fazem com que esses problemas também acabem palpitando por ali. E nós hoje fomos abençoados porque tivemos a oportunidade de trazer o problema, não fazendo com que esse problema ficasse só na Palmages, mas já levando diretamente, uma vez que o vice-presidente estava aqui, o corregedor estava aqui, o presidente da seção de Direito Público, que você falou, Direito Criminal também. Então, mais do que nunca, os problemas acabaram tendo a via certa, e isso somente se deu através da Palmages, que é esse canal de comunicação entre o juiz e a sociedade, fazendo com que cada vez mais a população tenha o acesso à justiça, que muito mais do que uma ideia, é algo concreto que está na Constituição e deve ser realizado pelo juiz todo dia. Doutor Fábio, assusta, por exemplo, a gente ver cada vez mais frequente uma busca para diminuição, tolher um pouco o poder judiciário. A gente ouve, olha, o judiciário está exercendo um papel político, então a gente tem que, por exemplo, criar mandato, que é a primeira porta para diminuir uma prerrogativa tão importante quanto a da vitalicidade, começando justamente com o ministro do Supremo, dizendo, não, tem que ter um mandato por tempo, porque se exerce um poder político, tem que reciclar. E, mais ainda, essa composição do Supremo ser, por exemplo, feita pelo Congresso Nacional, compartilhado com o Executivo, traz uma sensação de insegurança para o magistrado observar, olha, estão tentando cada vez mais tolher nosso exercício jurisdicional. Sem dúvida, Luciano, eu acho que muito se exige hoje do juiz no que nós podemos chamar de um ativismo, né? O juiz não pode mais ser aquele personagem que nós aprendemos na escola, na faculdade, aquele juiz absolutamente inerte e parado. Principalmente na parte política, se exige do juiz que haja realmente um confronto maior com aquilo que a sociedade espera dele. Se a sociedade espera um juiz atuante, por outro lado, nós precisamos ter os meios para que essa atuação se efetive. Você falou da composição do Supremo Tribunal Federal. Realmente, eu acho que mais do que nunca, através da LOMAN, através de uma mudança na Constituição, está na hora de nós repensarmos a composição do Supremo Tribunal Federal. Seja porque há uma ingerência absoluta do Poder Executivo na sua composição do Supremo Tribunal Federal, seja porque nós, como juízes, esperamos um dia talvez estar lá, mas se nós não tivermos o meio, que é o meio político, nós nunca conseguiremos chegar lá. É óbvio que as pessoas que estão ali têm o seu brilho, têm o seu valor e são respeitadas, mas uma das coisas, por exemplo, que me chama a atenção é que a cada mudança na composição do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência está se modificando e talvez muitas coisas se modifiquem muito rapidamente. Talvez isso se dê, talvez até pela informação, pela sociedade da informação, mas me parece que em algumas coisas é melhor nós irmos talvez um pouco mais devagar. Me recordo até que quando nós falamos de crime hediondo, há pouco tempo era simulado o crime hediondo, regime integral fechado. Mudou a composição do Supremo Tribunal Federal, entraram 3 ou 4 ministros, resolveram rever isso e modificaram a súmula totalmente diferente do que era. Então isso traz muita insegurança para o juiz de primeiro grau. Pendular, esse movimento assim muito rápido, as coisas talvez tenham que ser um pouco mais devagar. Em alguns assuntos, principalmente no que toca à segurança pública, veja a questão do uso de algemas, que foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal. A Justiça de primeiro grau não estava preparada para esse tipo de modificação. Você nunca, jamais talvez verá um réu usando algema no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, numa comarca de primeiro grau, de primeira instância, de segunda instância, é corriqueiro. Os réus algemados andando pelos corredores do fórum. Eles não e quem toa, vai né, ser doutor? o juiz que vai ter coragem, não digo nem coragem, mas quem vai ser o juiz que vai falar, não, de acordo com a súmula tal, eu vou tirar as algemas. O juiz não tem conhecimento a respeito daquele réu que está comparecendo no seu recinto, no seu local de trabalho, para saber se é perigoso ou não. Então eu não posso partir de um pressuposto contrário.
E aí nós vamos entrar na discussão da presunção de inocência, se é um princípio absoluto ou não, até que ponto isso pode ser feito. Então, me parece que esses movimentos, como você bem falou, pendulares do Supremo Tribunal Federal, colocam muito em insegurança a magistratura, principalmente a magistratura de primeiro grau. Doutor, a informatização é apontada por vários especialistas como a grande tábua de salvação do judiciário. E, parafraseando o próprio desembargador Munhoz Soares, ele afirmou nesse encontro, certo, mas é importante ter alguém para digitar, para teclar o computador e fazer essa informatização. Então, cada vez mais é preciso também investir no componente humano. O senhor acredita que qual vai ser o caminho para a gente fazer frente, por exemplo, no estado de São Paulo, 18 milhões de processos aguardando julgamento apenas em primeiro grau? Essa é uma questão também um tanto quanto complexa, porque eu não acredito que deva se investir tudo no material humano, como também não acredito que deva se investir tudo no material de informática. Vou dar um exemplo que talvez ilustre bem essa situação. Eu trabalho numa vara criminal, que em Guarulhos, segunda vara criminal de Guarulhos. Lá eu tive um problema com o meu estenotipista. Meu estenotipista acabou tendo um problema e acabou perdendo a máquina. Perdendo a máquina, ele perdeu a sua função como estenotipista. Ele foi para o cartório. Então eu me vi com um escrevente só. E logo em seguida entrou em vigor a lei nova do Código de Processo Penal que permitiu a gravação em áudio e vídeo das audiências. Tirei dinheiro do meu bolso, investi, comprei câmeras, comprei microfone, comprei um aparelho e comecei a gravar as audiências porque agora era permitido pela lei. Bom, tive um ganho imenso, porque antes eu tinha 2 escreventes trabalhando comigo. A partir do momento que eu investi em tecnologia, eu fiz com que um escrevente descesse para o cartório, houve um ganho de material humano no cartório. Então, veja, isso ilustra bem a situação, porque eu consegui, de uma maneira ou de outra, fazer com que houvesse um incremento de material humano no cartório, que é onde as coisas se produzem, e, por outro lado, na minha vara, eu consegui trazer a tecnologia, fazendo com que ela ficasse a serviço, não de mim, mas de todos que trabalham junto comigo. Então, eu acho que deve haver um meio, nós sempre devemos buscar uma solução que, de alguma maneira, compatibilize o material humano com a informática, porque, de fato, não adianta você trazer vários equipamentos se você não tiver quem operá-los. E hoje, mais do que nunca, a informática exige um conhecimento e não pode ser um conhecimento estanque, ele sempre deve ser renovado. Então, eu acho que deve ser mais ou menos por aí. Tá certo. Doutor Fábio, foi um prazer muito grande. Prazer foi meu. Pelo nosso programa. Espero recebê-lo em nossos estúdios para a gente gravar o programa, para poder discorrer um pouco mais sobre várias questões que ficaram pendentes aqui. Gostaria de perguntar sobre videoconferência, vários temas. Pois é, eu também gostaria então de agradecer e também gostaria de convidá-lo, você, a sua equipe, para que um dia, caso seja de interesse, vocês possam ir visitar e ver como é que nós estamos fazendo nas audiências, até para que os colegas do interior também possam ver essa grande inovação que é a possibilidade de gravação de audiência pelo sistema audiovisual. Acho que seria uma grande oportunidade para todos os colegas. Convite aceito, doutor. Tá bom, então. Tá, okay. Obrigado. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.